Bom, nosso trabalho tem como objetivo estudar as farmácias da rede Rossmann, que é uma rede que opera nos países europeus. A gente quer observar como as vendas se comportam em cada farmácia, analisando as características de cada uma, vendo qual característica tem mais influência para o aumento das vendas. A gente seleciona dois bancos de dados. O primeiro contém as seguintes variáveis: identificação da loja, dia da semana, data, venda no dia, número de clientes no dia, se a drogaria está aberta ou não, que é 0 se está fechada, 1 se está aberta, 7 que é promoção, se é 0 se não houve, 1 se houve, feriado estadual, 0 se é feriado, 1 se não é, não, ao contrário, 0 se não é feriado, 1 se é feriado, e feriado escolar, que é 0 se não é, 1 se é. No segundo banco de dados, ele contém informações adicionais e as variáveis são identificação da loja, modelo da loja, que é 1, 2, 3 e 4, respectivamente, nível da gama de produtos oferecidos pela drogaria A, básico, B, extra, C, estendido, que a gente transformou para 1, 2, 3, 1, 2 e 3, respectivamente. A distância em metro da farmácia competidora mais próxima, o mês que a loja competidora foi aberta e o ano que a loja competidora foi aberta. Se a loja está ou não participando de uma promoção contínua e consecutiva, 0 se ela não está, 1 se ela está. Semana do ano que a farmácia começou a participar da promoção, o ano que a farmácia começou a participar dessa promoção e o período do ano que a promoção começou a funcionar para uma determinada drogaria. A gente selecionou apenas um dia, que foi o 31/7/2015, para analisar, porque a gente encontrou dificuldade no estudo dos dados em relação ao tempo, pois há sazonalidade nos dados que leva na dependência linear das variáveis, e por isso não seria possível analisarmos utilizando apenas o que a gente aprendeu nesse curso. A gente também uniu os dois bancos de dados e descartamos algumas variáveis no modelo. No primeiro, assim como no segundo, a gente retirou a identificação da loja, pois servia apenas para organizar a tabela. Tiramos também o dia da semana e a data, pois escolhemos apenas um dia para analisar. Retiramos a variável 7, 8 e 9, pois consideramos que todas as drogarias estariam abertas com promoção e não era feriado estadual. No segundo banco de dados, a gente retirou os itens 8, 9 e 10, pois essas variáveis possuíam muitos valores faltantes e dependiam do item 7, que era se houve ou não promoção. A gente vai realizar também análise de dados completos, que a gente analisa somente as linhas que tiveram todas as células preenchidas, para solucionar o problema de dados faltantes do mês e ano que a loja competidora foi aberta. A gente retirou o nível 2 nas variáveis Store Type, que é tipo de loja, e Assortment, que é a gama de produtos, porque a frequência do nível 2 era muito baixa se fosse comparada com as demais. Então, para a gente evitar estimativas muito imprecisas para o nível 2, retiramos esse nível das duas variáveis. Então, Store Type ficará com os níveis 1, 3 e 4, e Assortment ficará com os níveis 1 e 3. E para a gente poder juntar as variáveis do mês e ano que a loja competidora foi aberta, a gente assumiu que todas as lojas foram abertas no dia 1. Então, se a variável mês for 2 e a variável ano for 2008, temos que a loja competidora foi aberta no dia 1/2/2008. E após fazermos isso, a gente calcula o intervalo em dias dessa data até a data escolhida, que é 31/7/2015. Agora, análises exploratórias, a gente quer checar se existe relação entre os pares de variáveis para que o modelo a ser criado não possua multicolinearidade. Então, a gente vai testar para as variáveis contínuas com variáveis contínuas, a gente vai usar o índice de correlação de Pearson. Para as variáveis contínuas com discretas, a gente vai primeiro calcular os subconjuntos das variáveis contínuas por nível das discretas, depois calculamos a média desses subconjuntos e observamos o comportamento delas. Se tinham diferenças fortes uma das outras ou têm padrões, elas seriam uma possível causa de correlação. E para a gente ver isso mais fácil, a gente calcula também os box plots da variável contínua por categoria. Para as variáveis discretas com discretas, a gente primeiro faz a tabela de contingência das duas variáveis discretas, depois realizamos o teste de Fisher com a hipótese ômega igual a 1 ou ômega diferente de 1. Aí obtemos a razão de possibilidades e depois calculamos o intervalo de confiança e observamos se contém o valor que obtemos. E se o p-valor for muito baixo, também é uma possível correlação. Agora os resultados.
Nas variáveis contínuas, a matriz de correlação de Pearson mostra que nenhuma das variáveis apresenta forte correlação. Nas variáveis contínuas com discretas, percebemos que tanto a variável número de clientes quanto a variável tempo não possuem correlação com as demais variáveis discretas. Já a variável distância mostra alguma correlação com a variável gama de produtos e tipo de loja. Nas variáveis discretas com discretas, analisando a tabela do p-valor, a gente vê que a maioria, exceto a gama de produtos versus promoção, apresenta um p-valor muito baixo, ou seja, que há possível correlação entre as duas variáveis. Mas como a gente não pode medir a intensidade dessa correlação, essas variáveis não podem ser simplesmente descartadas no nosso modelo. Mas se houver problemas na hora de modelagem, a gente já tem uma possível causa e a gente volta para analisar novamente. Para analisarmos outliers agora, a gente constrói box plots para cada variável contínua. Depois, construímos diagramas de dispersão das variáveis contínuas versus a variável resposta, que é vendas. Então, temos que analisar, após observar os box plots, se os pontos que são possíveis outliers seguem ou não o comportamento da nuvem de pontos, para ver se esses pontos aberrantes podem prejudicar o resíduo do modelo. Percebemos também, através do diagrama de dispersão junto com os box plots, que as variáveis número de clientes de distância da loja competidora versus vendas, que há a presença de muitos outliers acima do terceiro quartil, mas eles não fogem da nossa nuvem de pontos, então não podemos descartá-los porque poderia afetar nos nossos resultados. Agora, analisando o box plot e o diagrama de dispersão da variável tempo em dias desde a abertura da loja competidora versus vendas, a gente vê que há poucos outliers. Porém, como eles também podem afetar os nossos resultados e as hipóteses, a gente não retira, porque eles parecem estar de acordo também com as nuvens de pontos. Agora, analisando as variáveis discretas, podemos ver pelo box plot das variáveis virado escolar, gama de produtos e tipo de lojas versus vendas, muitos outliers acima do terceiro quartil, similar ao primeiro caso. E todos esses possíveis outliers devem ser sinal de alerta caso sejam encontrados problema na construção do modelo. Agora, a proposta de modelo. Agora, com as análises anteriores, a gente faz um modelo para analisar a venda no dia 31/7 de 2015. Então, a gente utiliza o método Best Subset Algorithms, podendo usar como critério de avaliação R², CP de Mello, IC, BIC ou PRESP. A gente vai ter uma combinação de variáveis da forma y igual a beta1 x1 mais beta2 x2 até beta-n xn, sendo que x1 e xn são as variáveis escolhidas pelo algoritmo. E após a gente ter os N modelos iniciais, a gente pode realizar algumas análises exploratórias para identificar qual modelo é mais adequado. E antes a gente tem que realizar o gráfico de regressão parcial e observar se termos de ordem quadrática podem ajudar na nossa eficiência do modelo. Depois de analisarmos o resíduo do modelo, para verificar se as suposições estão sendo obedecidas, esperança zero, monocedasticidade, etc., a gente calcula medidas descritivas como na tabela nova e comparamos entre os candidatos. A gente realiza então a variação cruzada, pois o número de dados é suficiente e observamos qual dos modelos tem maior proporção de acerto. Feito isso, a gente vai estar com um modelo só e a gente vai avaliar ele individualmente. Então, analisando os outliers detalhadamente, e a gente analisa os outliers detalhadamente para ver se eles influenciam ou não no modelo e se devem ser retirados. Depois, analisamos o resíduo para ver se ainda há alguma tendência ou fuga das suposições pré-estabelecidas. Depois, avaliamos a possibilidade dos termos de interações, fazendo gráficos de interações para ver quais interações são significativas no modelo. Depois, realizaremos o teste de hipótese para averiguar a importância de certas variáveis no modelo. E após todas essas análises, será decidido se o modelo será modificado ou não, e se os resultados condizerem com o que desejamos, temos um modelo que foi avaliado como o melhor. Agora o modelo. Será traçado um modelo utilizando os dados já trabalhados. Utilizaremos o pacote Best GLM e temos como objetivo traçar um modelo com intercepto para facilitar a nossa interpretação depois. Por isso, a gente vai trabalhar para obter os modelos candidatos com os dados formados pelas linhas completas, sem valores faltantes para maior precisão do modelo. Utilizaremos os critérios de avaliação IC e BIC e teremos 4 modelos possíveis para cada critério. Depois será analisada a performance do melhor modelo para cada um dos critérios. Começando pelo IC, analisaremos os seguintes gráficos.
O gráfico de resíduo versus o valor ajustado, que é para observar a homocedasticidade e a esperança zero do resíduo. QQ-plot dos resíduos, para analisar se a sua posição de normalidade é garantida. O gráfico de Cook's Distance versus observações ordenadas, para a gente já ter uma noção dos valores aberrantes influentes no modelo. E o gráfico de Cook's Distance versus alavanca, para termos mais informações para fundamentar a suspeita dos pontos aberrantes analisados no gráfico anterior. E agora a gente pode observar no primeiro gráfico um leve desvio negativo do resíduo nos valores ajustados mais altos, além de ter uma certa tendência negativa na mesma área. Porém, nada muito grave, pois o que está supostamente causando o desvio seria um candidato outlier. E no resto dos valores ajustados, os resíduos parecem ser dependentes e centrados em zero. E no segundo gráfico, já os resíduos aparentam normalidade e essa cauda direita pesada impede uma confiança na informação, que o valor 572 deve ser observado também com mais atenção nos próximos gráficos. No primeiro gráfico, temos que os valores de posição 338, 553 e 572 são os 3 supostos outliers de acordo com esse critério, em especial o valor de posição 572, que foi o que causou a cauda pesada no QQ-plot. No segundo gráfico, observamos que os 2 outliers vistos no gráfico anterior, que é o 388 e 572, tem um pequeno valor de alavanca, e já o 553 é o único valor que seria um ponto aberrante em relação à alavanca, além de ter um valor de Cook's Distance considerável. Agora, analisando a tabela nova que foi feita, a gente pode observar que individualmente todas as variáveis são significativas para o modelo. Porém, para a variável a diferença de tempo de abertura da farmácia competidora e da farmácia estudada é que a nível de 0,05 de significância, mais chega perto de aceitar a hipótese nula. Por isso, a gente tem evidência a favor do modelo proposto pelo BIC, onde esta variável é omitida. Agora, no modelo BIC, a gente analisa os gráficos. E no primeiro gráfico, a gente tem um comportamento aparentemente respeitando as suposições dos resíduos em quase todas as partes do gráfico, com exceção nos valores ajustados mais altos. A gente pode ver que há um desvio negativo nessa parte. Assim, e também, por isso, ele é mais forte. Porém, esses valores que causam desvio podem ser outliers. Agora, no segundo gráfico, a gente observa, assim como no primeiro modelo, suposta normalidade dos resíduos, com exceção novamente do valor que causa uma cauda direita pesada, que nesse caso é 827. Agora, no primeiro gráfico, a gente observa que os valores de posição 445, 827 e 1095 são os pontos alarmantes no critério Cook's Distance, chamando mais atenção para o 1095. No segundo gráfico, a gente tem um comportamento um pouco mais diferente do que observado pelo primeiro modelo. Nesse caso, mais observações com valor de alavanca mais alto, como também observações com ambos Cook's Distance e valor de alavancas altos, candidatos a outliers. Agora, analisando a tabela nova para o BIC, podemos ver que o modelo BIC parece mais favorável, pois os p-valores são extremamente baixos para todas as variáveis. Com exceção de possíveis outliers, os dois modelos parecem favoráveis no quesito de suposição do modelo em relação aos testes individuais da tabela nova. Agora, a Added Variable Plots. A gente realiza, para observarmos a contribuição marginal de cada variável no modelo, o Added Variable Plot para cada uma das variáveis. Com o gráfico, a gente pode analisar se alguma das variáveis necessita de um termo de ordem quadrática. No modelo feito pelo AIC, notamos que aparentemente não é preciso acrescentar nenhum termo quadrático em nenhuma das variáveis. E o gráfico para o modelo no critério BIC tem a mesma conclusão que no modelo AIC, que também não precisa acrescentar nenhum termo quadrático. Agora, foi realizada a análise de outliers tanto em X quanto em Y, pois após identificados os valores, foi averiguado se esses pontos eram ou não influentes no modelo, e se eles eram, seus valores eram retirados. O critério para avaliar outliers em Y foi o resíduo estudentizado com observação excluída. Era considerado um valor aberrante se seu resíduo estudentizado era maior, em valor absoluto, que o percentil da distribuição T com alfa igual a 0,1. O critério para avaliar os outliers em X
se o valor de alavanca é o valor de alavanca, na verdade. E esse valor é considerado outlier se o seu valor de alavanca é maior que 2P dividido por N, sendo que P é o número de parâmetros e N é o número de observações. E após a gente avaliar os outliers em X e Y, utilizamos o dFits, Cook's Distance, valor de alavanca e dF-betas para verificar se esses valores eram pontos aberrantes. E após a identificação, foi retirados os valores caracterizados como outliers. Pelo AIC, foram considerados outliers em Y 572 e 388. E analisando supostos valores aberrantes em X, 22 observações foram consideradas outliers em X. 388 é um outlier tanto em X quanto em Y. E agora os outliers influentes. Dos pontos aberrantes que identificamos, apenas 17 observações foram consideradas outliers e ponto de influência. Então, retiramos essas observações do banco de dados e traçamos novamente o modelo. Essas posições de resíduo foram mais facilmente identificadas. Agora, pelo modelo BIC, os outliers em Y são 827 e 1095. E analisando os supostos valores aberrantes em X, 41 observações foram consideradas outliers em X. Os dois outliers em Y também são outliers em X. E dos pontos aberrantes que identificamos, apenas 30 observações foram consideradas outliers e ponto de influência. Retiramos essas observações do banco de dados e traçamos novamente o modelo. E com isso a gente nota que o gráfico de resíduos melhora a sua suposição e a normalidade do resíduo também é obedecida facilmente. Agora a gente vai realizar, os dois modelos são avaliados pela validação cruzada. E a gente utiliza a amostragem aleatória simples para obter subconjuntos de treinamento e validação. A gente faz essa simulação da validação 1000 vezes, repetindo. E a gente encontra o valor de AIC de 1.528.760 e um desvio padrão de 72.309,31. Já no modelo BIC, o valor é 1.616.725 e o desvio padrão é 54.333,74. O intervalo de confiança são parecidos, portanto, a gente conclui que ao nível de 95%, os dois modelos têm precisões iguais. Então, a gente escolhe o BIC porque ele é mais simples. Então, o modelo escolhido foi pelo critério BIC, que possui as seguintes variáveis. X1 é número de clientes, X2 é tipo de loja, X3 é a gama de produtos da loja, X4 é a distância da loja competidora mais próxima, X5 é o tempo que a loja competidora mais próxima está aberta, X6 se a loja está em promoção contínua ou não.